Para você que está na Rádio Palermo, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa programação e também ao nosso canal no YouTube. Hoje eu vou conversar com a Kate Ueda. A gente vai falar sobre a importância de uma boa mentoria para a carreira e também os desafios de liderança. Tudo bom, Kate? Seja bem-vinda aqui à rádio. Muito obrigada, Cláudia. Estou ótima. E você? Tudo em ordem. Primeiro, conta um pouquinho como é que está sendo, né, seu trabalho. Eu vejo nas suas redes sociais você viajando bastante, fazendo aí vários cursos, dinâmicas, também proferindo palestras, montando aí eventos. Como é que está a dinâmica aí da sua carreira hoje? Legal. Bom, eu fiz essa transição de carreira, né, há 2 anos, pouco mais de 2 anos, na verdade. Fiz de vez, né, há 2 anos, mas eu vim fazendo isso paralelamente ao outro negócio há 4 anos. Isso aconteceu no meio da pandemia, né, porque eu não sabia como que ia acontecer, eu estava com a franquia de educação, e eu passei por um processo de coaching de carreira na época, por conta da perda de alunos e tudo, e aí descobri, então, habilidades, né, de trabalhar com as pessoas, da mesma forma como aconteceu comigo, de eu me descobrir qual que é a minha missão aqui, né, de gostar de educação, então, de desenvolver as pessoas, foi aí que veio essa missão, né, de desenvolver as pessoas. E como, Cláudia, a gente passa grande parte do nosso dia no trabalho, né, então a minha missão é trazer essa felicidade, né, esse engajamento dentro do trabalho. Então, eu já passei por empresas em que eu já não estive feliz, tudo mais, eu sei o quanto que isso não é legal, né? Então, hoje, o que que eu faço? Eu ajudo nessa transformação das pessoas, no autoconhecimento delas, para que elas entendam se lá é o melhor lugar realmente para se trabalhar, enquanto elas estão lá, que elas estejam de fato motivadas e engajadas, né? Então, eu tenho 3 frentes de trabalho, tá? A mentoria de carreira, que é quando eu desenvolvo aquele colaborador CLT. Então, ele quer ter mais autoconfiança lá, ele quer se dar melhor com os colegas, com o líder dele ou com os liderados dele, quer fazer uma transição de carreira, desenvolver a liderança dentro do mercado corporativo. Tem também a mentoria de negócios, então, pequenos e médios empreendedores, né? Aqueles que eles são ótimos no técnico ali, naquilo que eles fazem, mas às vezes eles precisam de uma visão mais estratégica de negócio, sabe? Uma visão melhor também com relação à gestão de pessoas, né? Dentro dos negócios deles. E gestão de pessoas de forma terceirizada também. Então, empresas que não têm, por exemplo, gerente de RH, mas na parte de gestão de pessoas, eu também faço isso de forma terceirizada. E a liderança, ela está presente em todos esses lugares, né? Então, como eu já venho trabalhando como líder há um tempo, então, seja no mercado corporativo, seja quando eu tive a minha empresa, então, dentro do BNI também, né? Liderando líderes. Então, a liderança é isso. Então, quando você me vê aí, né, que você disse nas redes sociais e tudo mais, estão sempre falando sobre esses assuntos de carreira, empreendedorismo e liderança. São esses 3 assuntos principais, né, e o guarda-chuva que está dentro de cada um. São os assuntos que eu venho falando. Bacana. Legal, bastante atividade. Agora se fala de liderança. Este é um tema sempre desafiador, né? Porque aí lida com inteligência emocional, saúde mental. E como é que você tem visto, principalmente os líderes, né? Que eles têm mais aí recorrido a você para trabalhar aí dentro do aspecto da liderança? Todas as vezes que eu vou conversar com algum líder, né, algum gestor, na verdade, gestor, né? Todos eles relatam, é tão difícil trabalhar com pessoas, né? Eu sempre escuto isso deles, porque realmente é um desafio. Por quê? Porque existem pessoas de todos os tipos, né? Então, só que a gente não controla o outro, mas o que que a gente pode controlar, digamos assim, o nosso comportamento, né? A nossa maneira de lidar com as coisas. Então, eu também já estive, por exemplo, estressada no mercado corporativo, porque eu não tinha talvez maturidade suficiente, eu não tinha a inteligência emocional desenvolvida. Então, quando às vezes algum gestor não era muito educado comigo, aquilo me deixava chateada, eu não sabia lidar com aquilo ali.
Então, tinha vezes que eu podia até ficar doente. A gente vê pessoas ficando doentes aí, né? No mercado corporativo, enfim. E aí, os próprios líderes hoje, os donos das empresas, enfim, eu costumo dizer assim, ó, o que é óbvio na cabeça deles não é óbvio para a cabeça dos outros. Então a gente percebe muito eles dizendo assim, poxa, mas é tão óbvio, é tão claro, como é que os colaboradores não entendem? Então eles têm que ter essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, né, para poder lidar com isso. Né? Então, ter essa inteligência social também de lidar com o outro ali, de entender como que o outro pensa, né? Ter empatia com o outro, entendeu? Entendi. Sempre lembrando, né, de que liderança, podemos dizer que não é um cargo, né? E que podemos colocar também como uma questão de comportamento, é algo comportamental que a pessoa vai ali aprimorando e adquirindo quando recorre a você, né? Perfeito. Eu gosto muito de usar essa frase, que liderança não é cargo e sim comportamento, porque existem vários gestores que estão em cargo de liderança, mas eles não têm as habilidades de liderança desenvolvidas, né? Então, eu trabalho exatamente com isso, com o comportamento deles, né? Desenvolvendo essas habilidades, as soft skills, para que eles consigam, de fato, serem líderes, né? Então, independente se é no mercado corporativo, independente se é na empresa deles mesmos. Então, trabalhar isso é importante para eles. É importante tanto para eles saberem lidar, quanto para os liderados deles, né? Porque senão você acaba, afastando os colaboradores de vocês, né? Então, seria isso. Sim. E que você poderia trazer de exemplo de algum trabalho prático assim que você conseguiu ajudar um gestor e aí teve uma mudança e as coisas acabaram fluindo dentro da empresa. Eu atendo hoje um cliente que ele é dono de uma empresa de portaria, segurança e limpeza, e são 400 colaboradores, né? Então, o dono dessa empresa, ele é um líder mesmo, ele é muito mais do que um gestor, ele é um líder mesmo. Porém, ele sozinho, ele não consegue treinar a equipe dele, né? Então, imagina, 400 colaboradores, e aí eu tô falando aí de 7 líderes, né, lá dentro, e esses líderes que vão liderar esses 400 colaboradores. Então, eu ajudo, eu apoio ele nesse sentido. Então, o que que eu faço? Porque para o gestor fazer isso, ele tem que sair ali do posto dele, né? Ali de CEO da empresa. Então, ele tem que deixar de fazer outras coisas. Então, por isso que ele me contratou. Eu me reúno com esses líderes, eu conheço primeiro o perfil de cada um, para entender onde cada um é melhor. Então, eu já fiz uma mudança nesse sentido, de olha, acho que não faz sentido os 5 estarem no mesmo lugar, e sim, eu identifiquei o perfil de uma das pessoas ali para que ela fosse essa líder intermediária entre o CEO e os outros líderes. Então, a primeira mudança que foi feita. Claro que isso não foi uma coisa tão fácil assim, né? Porque você muda a estrutura. Só que está tendo muita velocidade. Então, quando eu vou conversar, eu converso com ela, né? E ela conversa direto com o gestor e ela consegue passar tudo isso para baixo. E eu faço as visitas também junto com os outros líderes. Eu vou para campo. Então, essa é outra coisa. Então, quando eu vou para campo com eles, e quando eu vou, por exemplo, atender, que nem, vou num condomínio, e às vezes eu converso com o porteiro do condomínio. E aí, tá tudo bem, e tal? O que que você tá achando? Você tem alguma dúvida? Você tem uma dificuldade? Qual foi a principal dificuldade do dia? Então, às vezes é um ouvido ali que eu vou dar para ele e que eu vou tentar trazer alguma ideia, né? E aí o líder que está comigo vai levar isso lá para a base. Então, isso a gente vai conseguir também multiplicar nos outros lugares. Então, ele vai aprendendo comigo a como liderar isso. Então, às vezes, é um líder que esteve na operação até pouco tempo atrás. Então, ele sabe da operação, ele manja muito daquele técnico, mas a liderança é um pouco diferente, né? Então, ele vai aprendendo as habilidades comigo para que ele consiga replicar. Então, a gente já tem muitos resultados com relação a isso. Então, de motivação, de comunicação assertiva. Então, às vezes, eu percebo também essa dificuldade de às vezes, para falar algo que é simples, às vezes a pessoa dá muitas voltas. Ai, será que eu falo desse jeito? Será que não vai chatear? Será que não sei o quê? Só que daí você fica enrolando ou demorando para falar, e aquilo que era pequeno se torna uma bola de neve. Então, é muito Sim. importante que você tenha essa comunicação assertiva. Não é ser mal educado, não é ser grosso, mas é falar o que deve ser falado com educação, né?
Sim. Agora você tem colocado à disposição aí dos profissionais uma ferramenta em formato de questionário e que eu passei recentemente com você sobre essa ferramenta e é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte da rádio, né? Até porque isso é mais do que necessário hoje nos nossos ambientes aí profissionais e pessoais. Sim. Ah, eu sou suspeita para falar. Então, é o teste de forças pessoais, que também é conhecido como teste de forças de caráter ou forças de assinatura. Você passou, né? Então, assim, ele é um assessment, né? Ele é um teste muito rico, muito completo. Então, ele mostra as 24 forças pessoais que cada um tem, só que ele mostra como um ranking, de que forma que a pessoa aplica essas forças na vida dela. Então, é muito legal, porque na devolutiva, né? Principalmente a devolutiva, né, Cláudia? Você olhando às vezes só o relatório, talvez você não entenda muito, mas quando você faz a devolutiva, você vai trocando com a pessoa, então você começa a entender. Olha, que deu que trabalho em equipe é fraco. Por quê? Então, geralmente a pessoa fala, ah, porque eu prefiro trabalhar sozinha, não gosto de trabalhar em equipe, eu prefiro, né? Aí você vê que aquela pessoa que realmente ela é mais tímida, né? Ela prefere mais ficar no técnico. E por que que é importante a gente conhecer isso? Porque não existe certo e errado. Cada um tem o seu perfil, cada um tem os seus valores. Então, quanto mais a gente puder se conhecer, e quanto mais puder aplicar essas forças, né, no nosso dia a dia, então, seja no trabalho, seja na vida, eu falo que mais realização a gente vai sentir. Então, isso é sensacional, né? Então, eu digo que o autoconhecimento liberta a gente, né? Com certeza. Faz um papel aí diferencial, né, muito grande, principalmente quando a gente está falando aqui mais relativo à gestão, à liderança. Isso aí faz um papel muito grande. Você será host em um evento, né? Conta um pouquinho para os ouvintes onde será e se tem vaga ainda para as pessoas participarem. Legal. Bom, é um grupo de empreendedores que eu participo lá em São Paulo, né, que se chama Laço Empreendedor. E a gente está mais ou menos com uns 20 empresários lá, e a gente dividiu, né? A cada mês ficam responsáveis dois hosts, né? Dois membros ali, dois empresários ficam responsáveis. Então, vai ser um evento que a gente vai falar sobre LinkedIn. Então, todo mundo, né, que está ligado à carreira, a empreendedorismo, né, a esse mundo empresarial, seja corporativo ou empreendedorismo mesmo, é importante estar no LinkedIn. Né? Então, a gente vai trazer um palestrante para falar sobre LinkedIn. Então, é um assunto que é muito relevante. Lógico que as outras redes sociais são importantes, mas para quem está ligado a isso, tem que estar no LinkedIn, gente. Tem que estar com o LinkedIn atualizadíssimo. Todo mundo que atende empresa ou trabalha para empresas tem que estar lá. Então, vai ser agora no dia 25 de abril, né, às 18h30, vai ser em São Paulo. Estamos com as vagas limitadas, né? Acredito que ainda tem a vaga, sim. Depois, se eu puder colocar em algum lugar, depois se me diz, tá? Se eu puder divulgar o link, mas está também no. Pode me chamar no direct, que eu também passo. Vai ser sensacional esse evento. Então, todo mundo aí que está ligado à carreira, né? Então, seja no CLT, ou seja realmente os empresários, é muito importante para entender como usar essa ferramenta para ter mais resultado. Vai ter transmissão online ou não? Não vai, infelizmente. Então, Só tem que ir, presencial. tem que ir. Legal. Ok, tinha uma coisa que eu tenho visto bastante, inclusive várias reportagens têm saído sobre isso, que é a questão das pessoas, né, com mais idade, passando aí dos 45, na fase dos 50, que estão dentro de empresas, mas começam a perceber ali uma certa diferenciação no modo que ela é tratada. Geralmente para o jovem é um outro tratamento, mas para essa pessoa é um tratamento mais diferenciado, ela acaba se sentindo excluída, acaba se sentindo ali meio de fora. Você tem visto alguma coisa nesse sentido e quando você vê, qual que é o tipo de abordagem para tentar aí resolver essa questão? Eu tive um exemplo real, né? Porque na minha empresa, na época que eu estava com a unidade lá, a franquia de educação, eu tinha auxiliares desde menores de idade, que eram estagiários, assim, até uma senhora mais velha do que eu. Então, no mesmo ambiente de trabalho, eu como gestora, eu como líder, eu liderava eles.
Então, eu tive que aprender a lidar com eles, a entender como cada um funcionava, o que cada um gostava, o que cada um era de melhor. Então, lógico, no início, né, não foi fácil até chegar lá, mas depois você entender. Então, às vezes, por exemplo, para ela não era legal fazer um trabalho em que precisasse se movimentar muito. Então, por exemplo, guardar materiais no armário, um exemplo, tá? Então, porque talvez forçava alguma coisa ali dela. Então, beleza, pessoal, ó, seguinte, então eu fazia reunião com todo mundo ali. E eu trazia muito essas questões. Ó, o que cada um é de melhor, o que cada um faz melhor, o que cada um gosta mais aqui de fazer. Vamos tentar dividir de forma que fique justo para todo mundo, né? Então, por exemplo, por outro lado, ela era aquela pessoa que chegava primeiro. Ela é a pessoa que abria a escola para mim, porque ela era bem responsável. Então a gente tinha essas divisões de tarefas muito justas, mas respeitando o que cada um tinha de melhor, dentro do possível, claro, né? O que cada um tinha de melhor. Então a gente tinha um ambiente muito harmônico de trabalho dessa forma, né? Com muito respeito. Respeito é uma coisa que eu sempre exigi lá dentro. Então, mas é importante, Cláudia, essa aproximação com as pessoas. Então, se eu simplesmente considero, porque tem mais idade, o outro porque é mais novo, e daí? Vamos entender como cada um? Porque pode ser que eu tenha um mais novo, mas que tem uma cabeça ali bem mais, que acontece isso. Assim como às vezes eu encontro pessoas mais velhas do que eu, mas são mais imaturas, então, né? Então não é sobre exatamente a idade, mas é sobre cada um, de novo, o comportamento, sabe? De novo é o comportamento, Uhum. né? Então eu tenho que entender isso, o É verdade. comportamento e o que cada um quer também realizar para sua vida. Assim como tem jovens que não querem, não têm grandes sonhos. E tem pessoas mais velhas do que eu que ainda têm grandes sonhos e querem realizar. Então eu sempre trazia isso. O que que você quer para sua vida? O que que você quer a partir de agora? Sabe? Então eu tentava estar muito alinhado com eles ali e trazer, né, atividades que pudessem ajudá-los a realizar esses sonhos. Independente se eles fossem ficar ali quanto tempo fosse, mas enquanto estivessem ali comigo, que a gente estivesse andando ali nessa mesma linha, nesse sentido, sabe? Sim, com certeza. Kate, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse aí os seus contatos, pode deixar a rede social e deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Legal. Bom, o meu Instagram é @eukeitueda. Estou no LinkedIn também como Kate Ueda, no Facebook também como Kate Ueda. Eu vou deixar o meu WhatsApp, é 11 987178449. E a frase, então, é essa que eu gosto muito de dizer, que liderança não é cargo, e sim comportamento. Então, vamos observar e trabalhar os nossos comportamentos. Legal, maravilha. Gratidão, Kate. Sucesso aí cada vez mais. Eu que agradeço, sucesso para você também.